Fala, salve, salve pessoal! Pedro Feldon aqui e vocês sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar do zero à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou Pedro Feldon. Eu sou a Tereza Raquel. E hoje, gente, eu tô com essa convidada mais do que especial, Tereza Raquel, uma especialista em sabores do mel. Será que eu posso falar assim, Tereza? Pode, é especialista em análises sensoriais de mel, o nome completinho, né? Mas resumindo, sommelier de mel. Sommelier de mel. Eu conhecia, e olha, tem pouco tempo que eu passei a conhecer essa expressão, tá? Esse nome, sommelier. Eu acho chique demais, parece que é até um nome francês, não é? Salvo engano, é de Isso. origem francesa. E eu Isso. conheço no vinho, conheço nos queijos, mas no mel é a primeira vez que eu conheci, foi através de você, Tereza. Me fala um pouquinho, o que é ser um sommelier de mel? Então, sommelier de mel é o especialista que estuda as características sensoriais do mel, que envolve o tato, né, a textura, envolve o aroma, né, que é o gosto e o aroma, né, o cheiro, o odor. Envolve vários fatores e controle de qualidade do mel. E aí a gente é como se fosse a mesma coisa do vinho, né, só que a gente aplica isso de acordo com a matéria-prima que é o mel. Então a gente analisa toda essa parte, que é tanto a qualidade como essa parte de notas, né, tipo, o vinho tem notas de cerejas maduras, ameixa e tal, a gente pode também tratar dessa forma, como um produto com esses aromas incríveis, o mel também ele entra na mesma coisa, só que com características do mel em vez de uvas, né, no caso. Entendi, entendi. Agora eu te pergunto o seguinte, vamos lá. Quem está em casa escutando a gente, tá? Inclusive, eu queria pedir para quem está ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar o like, tá? Não esquece de comentar o que você achou dessa nova profissão, que é sommelier de mel. Você já tinha ouvido falar? Você já pensou em alguém que pode é, ter um conhecimento específico sobre os sabores do mel? Então deixa um comentário aqui embaixo pra gente. E se você está nos escutando pelo Spotify, não esquece de dar uma estrela para nós. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bem bacana. Tereza, e o que eu queria saber mesmo é o seguinte: como é que você se tornou sommelier de mel? Você simplesmente acordou um dia e falou assim: agora eu sou sommelier de mel e virou sommelier? Ou existe todo um processo de treinamento para isso? Aonde e como é que é feito? Não, isso foi uma decisão que eu tomei quando eu assumi a empresa que meu pai fundou, né, a Bimel, em 91, né, eu já sou a segunda geração de apicultores da família. E aí, quando eu assumi, eu sempre gosto de estudar as coisas que eu me proponho a fazer, e eu tinha um namorado na época, meu ex-namorado, que ele era especialista em vinho. E aí, tomava vinho com ele, a gente começou a brincar, ele me ensinou um pouco da análise do vinho, e aí ele comentou comigo, falou assim: "Nossa, seu nariz é bom, né? Acho que você devia estudar vinho". Até que na hora ele perguntou assim: "Não, será que tem sommelier de mel? Existe sommelier de mel no mundo?". Até que a gente achou na internet quem fundou esse conceito de análise sensorial de mel, que foi a Honey Sensory Education, que é uma escola ligada à Associação Italiana de Especialistas em Mel. Então, eles que criaram essa coisa da análise sensorial, de sommelier de mel. E aí eu descobri que existia esses cursos, me inscrevi para receber quando abrisse turmas, que são pouquíssimas turmas que abrem, né? Na época estava até na pandemia, recebi o material deles online para fazer essa primeira, a parte introdutória, né, que é a iniciação desse mundo, até que quando foi em 2022, foi 2022, eu fui para Bolonha, ainda na pandemia, mas eu consegui com a carta lá da escola entrar na Europa para poder estudar em loco mesmo com os especialistas a parte avançada da análise sensorial. Então, Polônia e existe Itália. uma escola para isso. Isso, Bolonha na Itália. Itália. Isso. Aí eu fui para lá para estudar, e estudei com pessoas do mundo inteiro, especialmente da Europa, né? Mas tinha gente da Austrália, tinha gente da Alemanha, tinha gente é, da Grécia, tinha um monte de gente. Eu era a única do Brasil, inclusive, eu sou a primeira sommelier de mel formada na área, né? E fui bater lá na Itália para aprender mais.
Então, e lá você teve contato praticamente com os MEIs italianos, MEIs europeus, não é? Como é que é? Como é que foi lá? Sim. Pois é, tanto que eles mandam as amostras, né, do mel italiano, do mel europeu para cá, para que a gente faça na parte online, né, durante a pandemia, e, e aí a gente fica decorando, degustando os méis monoflorais que eles têm bem perfilados, né, eles têm um trabalho incrível, que é cada mel ele tem que seguir uma característica e tem uma margem que se ele não seguir, ele não é considerado monofloral, envolve escala Hum, de cor, envolve aroma, sabor, tudo, até a cristalização, que ele tem que cristalizar de uma certa forma, se o grão é maior, menor. Então, tudo isso é considerado para identificar o monofloral. Eles têm 22 floradas catalogadas, bem estudadas, né, com mais de 4.000 especialistas na área, na Europa toda, para definir esses padrões dos MEs. Então, é um trabalho incrível de mais de 40 anos. E, e aí a gente estuda, né? Como eu voltei para cá, eu voltei com a técnica, né? Eu não vou ficar estudando mel europeu para aprender a trabalhar o meu mel aqui no Piauí e principalmente no Brasil, que tem uma diversidade botânica infinitamente maior. Assim. Acho que o Piauí tem mais floradas diferentes com capacidade de monofloral do que a Itália inteira. E você está falando de um estado que é muito seco, né? Então imagine em locais com outro tipo de clima, outro tipo de vegetação, então a gente tem uma infinidade, é muita coisa para estudar, né? Então eu voltei para cá com a técnica, né, de como estudar esses MEs, tanto monofloral como os silvestres, os multiflorais, a gente tem duas técnicas que elas são bases uma da outra, mas tem a multifloral, ela tem uma outra característica, né, para abranger mais a caracterização dela. E, enfim, a gente vem com essa técnica e a ideia é estudar os MEs. Meu foco hoje, porque eu não dou conta do Brasil inteiro, é estudar os MEs, estudar os MEs do Piauí, que é o que eu já tenho conhecimento desde criança, né? Já que eu sou filha de apicultor, cresci comendo com meu pai dizendo: você quer mel de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, na verdade, o treinamento de sommelier vem da infância, né? Se eu for parar para pensar, ele começou muito vem. cedo, né, Tereza? Começou já na prática mesmo apícola. Tereza, então você também é apicultora? Sim, eu sou apicultora e dono de um lugar de beneficiamento de mel, né? A No gente já teve entreposto? CIF, hoje a gente. Isso, é porque a gente não pode chamar de entreposto, né? Que a gente tem um estadual, Já que mudou, graças né? a Deus saiu do trâmite de virar CISB, né? Que é uma luta que a gente está tentando aqui no Piauí. Tem mais de 2 anos que eu tento transformar a minha empresa em CISB, mas que a gente não tem o CISB para mel ainda. Então eu tenho esse entreposto, que era entreposto CIF, a gente passou para o estadual, e tenho as minhas colmeias também, eu tenho 39 colmeias, uma porque perdeu-se aí no mundo. O Nem me vacilo fala. meu, eu perdi um ninho, mas aí eu tenho 38. Não, Meu pai tem mais. a gente que tem outras atividades, é difícil para poder acompanhar direitinho o apiário, né? Aqui o meu também, Ah, eu tive lá esse final de semana para cuidar, mas eu passei raiva. Gente do céu. Eu perdi também uns então. enxames que eu tinha capturado. A gente fica na tristeza, não fica, Tereza? Ai, dá muita tristeza, assim, ainda mais porque meu pai ainda e eu, a gente agora firmou parceria com a Federal daqui do Piauí, com o professor Darcy, inclusive, que é uma autoridade na apicultura. A gente está fazendo a parceria com o órgão lá dele de zootecnia para apicultura e veterinária para poder começar a colocar técnicas no nosso apiário, que eu acompanho muito o trabalho de vocês, não tive ainda tempo nem oportunidade de fazer a escola de apicultura, mas essa parte de tecnologia, quando eu falo tecnologias, não é uma máquina, né? São Sim, sim. essas técnicas, né, que a gente aplica para apicultura de alto rendimento. Meu pai é muito cabeça dura com isso. Eu acho que quem é filho de apicultor, que está tentando entrar na atividade, passa por isso, encontrar um apicultor cabeça dura. Meu pai não foge à regra, então a gente agora, com a minha chegada, está tentando aí colocar uma inovação também no campo. Mas é isso, lidando em vaso de mel, comendo mel para dizer que gosto tem, criando abelha, levando esporada, e vamos que vamos. É engraçado você trazer isso, Tereza, porque isso aí é uma realidade que todos os filhos de apicultor, ou as esposas, os maridos de apicultoras têm, tá? Porque o apicultor convencional brasileiro, ele está acostumado a um ritmo de trabalho, né? Ele está acostumado até com a marginalização da apicultura, porque a apicultura até pouco tempo atrás era visto como o patinho feio do agronegócio.
era aquele cara que ganha pouco, trabalha muito, não tem condição nenhuma, o pessoal, o gerente do banco corre dele, né? Mas hoje está mudando bastante isso. E é interessante quando você fala nessa parte da tecnologia, tecnificação do mel, que o conhecimento também é tecnologia, você tem razão, tá? O Demais. simples fato da gente ter a primeira sommelier de mel no Brasil, gente, o Brasil não existe nenhum país no mundo com as floradas que o Brasil tem, com uma abelha tão maravilhosa igual o Brasil tem, né? Então, assim, a gente precisa realmente estar qualificando cada vez mais pessoas para poder fazer com que a apicultura desponte aqui no agronegócio brasileiro. E aí, Com certeza. pegando esse gancho também, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi esse processo? Foram quantos anos de treinamento? Como é que foi assim a sua jornada lá dentro desse curso? Os cursos, eles são de duração, ou, por exemplo, o introdutório foram 2 finais de semana, manhã e tarde, assim, eram umas 6 horas, 8 horas de treinamento por dia, comendo mel. E o presencial foram 3 dias, manhã e tarde também, acordando, entrando às 8 e saindo às 7, 7h30 da noite, em outra língua. Foi bem interessante trabalhar isso também. E essa formação, ela, aí como eu falei, né, eu voltei com uma técnica, então eu não, quando eu cheguei, a parte introdutória eu fiquei quietinha, eu falei, eu fiz uma introdução ao mundo da análise sensorial, mas eu não sou ainda sommelier de mel. Fiquei quietinha, não avisei para ninguém que eu tinha feito o curso, porque para mim eu ainda não me sentia pronta para trabalhar com isso e tal. Inclusive, eu cometi erros nesse processo, na minha indústria, né? Hoje eu trato minha indústria até muito como um laboratório, porque eu já cometi erros na parte de caracterização, né? De MEs, inclusive, sabendo que aquilo ali estava errado, mas eu tinha que seguir o que a apicultor falava. Então, a gente vai trazendo para essa realidade aqui que falta muito para a gente estudar. Para a gente chegar num nível de Itália, de caracterização do jeito que eles têm, a gente precisa de um exército de sommeliers. Eu tenho que ser a primeira, não a única, né? Inclusive, já tem mais pessoas que fizeram o mesmo curso que eu, acho que tem mais 2 mulheres, não lembro, não recordo de cabeça o nome delas, mas mais pessoas estão indo para a Itália também estudar, o que é muito bacana, e a gente precisa de um exército de gente com essa técnica para trazer para cá e estudar. Então, eu me dediquei a isso, a aprimorar a técnica, a afinar meu nariz, fui para lá para pegar em loco mesmo, a vivência é totalmente diferente do online, realmente, compensa muito mais fazer o presencial. E aí eu fui estudando, né? Eu recebo MEs de apicultores do Brasil inteiro. Fiz uma parceria, por exemplo, com a Embrapa a Embrapa Meio Norte, que é muito especializada em apicultura, que fica aqui em Teresina, para minha sorte, né? E a gente fez uma parceria, por exemplo, que não é a minha área, que eu quero me especializar, sou mais na apis, mas a gente fez um sensorial aplicado para 2 abelhas sem ferrão, que é muito bacana também. Então, essa técnica, ela pode ser tratada, né, para os meios diferentes jeitos. Você não precisa ter uma coisa perfilada como um monofloral para você trabalhar o sensorial do mel, né? Você pode trabalhar, inclusive, até melhor também você aprender essa técnica, porque o mel silvestre, ele pode ser um mel escuro, que você tem que dar uma venda diferente para ele, que você sabe que o mel escuro, por exemplo, é uma coisa sensorial, né? A visão é sensorial também. Então, essa coisa do mel escuro, mel claro, que a gente encontra, né, diferentes propostas na hora de vender, isso também entra na parte da análise sensorial. Como é que a gente aplica isso para o marketing? Então, é um mundo aí. Então, tudo essa coisa de bagagem eu trouxe, aplico no meu laboratório, que é a Bimel, minha empresa, e também prestando consultoria para outras empresas, para outras marcas, dando curso, que aí também a gente consegue, né, quando a gente vai repetindo, vai comendo mais mel, a gente vai afinando, né, e é uma coisa que não para de estudar. Não tem, eu não conheço todos os mel possíveis, porque às vezes o pessoal chega assim, você já comeu mel de, sei lá, Jatobá do Sul, sei lá, tô chutando aqui uma florada. Eu falo, não comi ainda. O mel da moringa, por exemplo, eu já comi com um silvestre que contém moringa, mas eu não posso dizer que eu já experimentei o mel monofloral da moringa. Então tem várias coisas que a gente pode aí explorar ainda. Ixi, tem muita coisa para estudar. Exatamente. Eu estava me recordando aqui, Tereza, que você está falando. Antes de eu fazer mais algumas perguntas, que eu tô com as perguntinhas prontas para você aqui, mas você está falando da diversidade de MEs que tem no Brasil. Isso varia muito com a diversidade de floradas que nós temos aqui também.
Uma vez eu coloquei uma caixa isca, né, num pé de, como é que chama aquela? Boldo. Você conhece a flor do boldo? Conheço. Isso, aquele boldo que a gente usa para quando o cara tem aquela bebedeira, tá numa ressaca Eu danada. gosto de chá de boldo, sabia? Eu adoro. Eu só acho que eu sou uma das poucas pessoas que Mas olha gostam de chá só, de boldo sem açúcar. tem o boldo aí do Nordeste que tem uma folhinha pequena. É esse o que você Não, o daqui costuma é tomar? grande. É aquela Tem folha o grande da folha grande. amargosa. Eu tenho aqui no quintal, na minha casa. É No aquela folha canto, grande adoro chá. amargosa. Amargo que só vendo. Uhum, eu Então, gosto. a gente tava com os pés de boldo muito grande, onde eu coloquei uma caixa isca. E a árvore de boldo tava lotada de flor. E eles tinham feito um favo que tava a coisa mais linda, só de mel extraído daquela árvore de boldo. Uma árvore enorme. Assim, Ai, só um e o segundo que mel a Alexa me amarguinho, ligou. sabe? O mel tinha aquele sabor amargo do boldo. Ele lembrava o sabor do boldo. Então, assim, imagina você com um conhecimento desse, com a quantidade de floração diferenciada que nós temos no Brasil. E aí eu emendo também na pergunta que eu queria te fazer. Quando você fez o curso, quais são os MEIs mais comuns lá na Itália, por exemplo? Que você fez em cima dos MEIs italianos, né? Quais os MEIs mais comuns da Itália? Lá eles têm uma florada em específico, que é o mel mais tradicional, que chama mel de acácia, né? É a planta da acácia, aquela flor de cacho. Uhum. E ele é um mel muito apreciado, porque no sabor ele é muito neutro, não tem nada assim. Ele tem notas de baunilha, lembra um pouco o próprio gosto de cera, né? A maioria dos mel não tem gosto de cera de abelha, mas esse tem. É uma nota que pode aparecer no mel. E então ele é bem suave e ele tem outra característica que ele não cristaliza no frio. Então ele aguenta baixíssimas temperaturas e fica líquido durante o inverno inteiro, diferente de todos os outros, né? Exceto os blends que usam ele muito para blend justamente por essa característica, né? Então o mel da Cássia é um mel, por exemplo, que se você viajar em qualquer supermercado da Europa, você acha ele. Na Itália, na França, eu tenho ele aqui também. Então, e é um mel muito estudado. Acho que ele foi um dos primeiros a ser perfilado, né, na associação lá dos italianos, porque ele é bem comum mesmo. Então, esse é o que mais tem, mas lá tem mel de limão, lá tem o mel de girassol. Por exemplo, agora que ele está tendo um crescimento da cozinha mexicana e tailandesa, eles têm muito mel de coentro agora, eles conseguem, não muito, né, mas eles conseguem obter o mel puro, monofloral de coentro, né, então é muito interessante também, foi a última florada que eles fizeram o perfil sensorial completinho, né, então tem vários melos, mas eles trabalham muito com blends, né, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de pontuar, que eu acho que isso reforça a importância também do nosso trabalho de análise sensorial de mel, de sommelier de mel, é que muito do mel, dessa riqueza enorme que a gente tem no Brasil, a maioria do mel do Brasil que vai para exportação, ele vai para blends. Então, quando você encontra o mel do Brasil na prateleira no exterior, ele está misturado com mel da Ucrânia, mel da Índia, mel da Tailândia, da Indonésia. Então, são méis que eles usam para blend. Então, tem um mercado de monoflorais e de silvestres com essa personalidade que a gente tem muito mercado para alcançar, né? Então, essa parte tecnológica, né, as técnicas, tanto de manejo, porque esse trabalho de qualidade do mel, para ele ser vendido sozinho no exterior, ele começa na colmeia, Uhum. começa no planejamento, né? Desde você conhecer a sua flora apícola até a Casa do Mel, que você tem que seguir todo o rigoroso processo de qualidade, né? Que a gente também trabalha com isso na parte sensorial, né? A gente estuda defeitos, qualidades que podem vir, por exemplo, o gosto de fumaça no mel, ele não é interessante, porque isso significa que o cara usou mal fumigador. Então, isso também é usado para descartar lotes inteiros. Então, a gente tem que ter na base mesmo uma qualidade no apicultor para que a gente consiga acessar esses mercados com a qualidade maior, assim. Acho que a gente tem um potencial incrível mesmo assim. Não, dentro do que você trouxe para a gente aí, Tereza, é interessante, porque eu pensava que o sommelier de mel ele simplesmente dava informações relacionadas ao sabor do mel, o que que lembra, o que ele faz a memória gustativa da gente recordar, né? Mas pelo que você me trouxe aqui,
o sommelier ele tem uma condição até de ditar que tipo de mel é aquele, qual a predominância daquele mel. É isso mesmo que eu entendi? Sim, na Itália eles fazem toda essa caracterização sensorial, mas isso também, sozinho, ele não garante a caracterização de um mel ou não. O ideal é que seja feito sensorial, físico-químico, microbiológico e uma coisa que se chama melissopalinologia. Eu demorei séculos para falar essa palavra. Melissopalinologia. Melissopalinologia? Que o que é? É análise, nada mais é do que a análise do pólen dentro do mel, que você olha em microscópio, e cada espécie de planta, o pólen tem um formatinho que vai identificar a origem botânica daquele mel. Então, assim, não é só uma conta matemática simples, a partir de 45% para cima é tal florada. Algumas pessoas, de uma forma mais simples, adotam esse tipo de caracterização de monoflorais, mas existe, por exemplo, na Itália, o mel de limão, por exemplo, para ele ser considerado monofloral, ele só precisa de predominância de 20% do pólen nessa amostra de mel. Enquanto outras floradas, por ter um pólen muito menor, imagina o glitter no carnaval, para ser bem atualizada, né? Uhum. O que é que gruda mais no mel? O que é que gruda mais no corpo? Aquele microglitter ou o glitter mais arenoso, aquele do pedacinho maior? Óbvio que é o menor, aquilo ali demora até 2035 para sair do corpo da gente. Então, o pólen é a mesma coisa. Para você analisar, você tem que ter mais concentração desse pólen na amostra para poder você considerar ele monofloral, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma característica muito aqui no Nordeste, que é o mel de Jurema. Qualquer mel aqui do Piauí, se você for fazer a melissopalinologia só pela quantidade de porcentagem de pólen, tudo é mel de Jurema. Mas a gente Jurema sabe preta. que na análise sensorial, isso, exatamente, aqui é bem forte. E a gente, para conseguir isso, tem que ter uma concentração na área de produção muito grande, né? Então, isso que eu queria trazer muito para o Brasil, assim, que eu não vejo muito esse trabalho alinhado com a análise sensorial, porque, como eu disse, sozinha eu não vou longe. Deixa eu te fazer uma pergunta, Teresa. Olha, interessante isso aí. Hoje, né? Hoje, a nível de CIF, por exemplo, eu sei que você trabalha aí com CI, né? Com o selo estadual, mas a nível de CIF, para mim ter na rotulagem de um mel dizendo que ele tem predominância de tal florada, o que que eu preciso? São essas 4 análises ou não? Não é necessário disso? Não é necessário porque a gente não tem uma formação, né? A gente não tem uma formação dessa caracterização para dizer, ó, se você passar disso, não é tal mel. A gente precisa de pesquisadores, de biólogos, pessoa para entender flora, clima, a parte da apicultura, tudo isso inclui essa caracterização, que é esse trabalho de 40 anos da Itália. Então, a gente Uhum. tem um caminho muito longo. Mas eu, como sommelier, o que é que eu faço, né? Se o apicultor, a minha produção da minha indústria, 95% é nossa própria, no nosso sítio, mas se eu compro mel de fornecedores que eu conheço e acompanho. Então, eu pergunto para eles qual é essa florada, né? Tem mês que eles dizem que é tal florado, que foi um dos erros que eu cometi já na minha empresa, já rotulei mel mais escuro como cipó-uva. Quem conhece cipó-uva, você sabe que o mel é muito É clarinho. bem claro. Na minha infância, eu comia mel de cipó-uva branco, assim, transparente, igual água. Hoje em dia é cada vez mais difícil você encontrar ele monofloral. Então, você trabalha a predominância. E aí inclui muito, que eu acho que é uma coisa muito brasileira, a gente inclui um conhecimento tradicional que passa de apicultor para apicultor. Então, eu posso dizer que muito do que eu conheço de mel do Piauí, obviamente, veio do meu pai, dos apicultores que eu sei que tem 20, 30, 40 anos. E é engraçado também que ainda tem outro desafio, que tem muita planta que o pessoal tem um nome científico, tem um nome que o pessoal conhece, mas lá no interiorzinho, o cara que conhece, ele chama por um outro nome, aí lá vai eu descobrir o que diabo é saca-trapo, que é uma planta. Eu cheguei na Embrapa agora, meio norte, semana passada, eu falei, a gente escolheu um mel, mas tinha alguns favos lá que estavam mais escuros que o mel do marmeleiro, que é bem visível a diferença. Eu falei, eu acho que é mel de saca-trapo, de acordo com meu pai. Aí as pesquisadoras, mel de quê? Aí eu fui explicar o desenhozinho da flor. É mel de tal coisa. Até ninguém me mostra o meu nome. Mas porque para mim é saca-trapo. Então, existe todo um conhecimento ancestral a ser acessado, a ser estudado para comprovar, né? Então, aqui no Piauí, que eu me garanto de conhecer, né, como eu te disse, desde criança, e com o meu pai, que é a minha biblioteca, e também estudando com outras pessoas, eu vou
delimitando. E aí, o que é que eu já comecei a fazer aqui também? Eu participei de um edital para a produção de hidromel aqui no Piauí, e dentro do edital a gente fez a aquisição de uma câmera para microscópio para tirar as fotos do pólen, né, do pólen desse mel que vai ser o hidromel, para a gente fazer o terroir, igual tem no vinho de ser aquela coisa da terroir, a gente fazer o terroir do hidromel. A proposta é usar minha análise sensorial, a melissopalinologia, né, e o mel de qualidade aqui do Piauí para a gente fazer o hidromel, né? Então, é uma forma de agregar valor, de trazer essa melissopalinologia para o dia a dia e tudo, e trazer essa coisa do terroir, que é outro nome em francês, que também soa muito bem ao ouvido do cliente que gosta de comer um mel de qualidade. Mas, ó, só mais um parênteses, né, para não falar só de bimel, 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 tem um trabalho muito bom aí em Minas, perto de vocês em Minas, do norte de Minas, que é o pessoal da Copemap, né? Que eles têm um trabalho que eles já usam melissopalinologia nos lotes deles. Então, o mel de abacate, ele tem a melisso, mel de aroeira, inclusive o mel de aroeira, que é o mel, né? Que ele é o nosso. Eu não vou falar o nosso Manuka Honey, não, mas ele é melhor do que o Manuka. O Então, extra eles têm esse floral de trabalho. Aroeira, né? Isso? O extra, o extra floral de Aroeira, aquele que vem do caule da Aroeira. Exato, esse extra floral ele tem mais de 500 de polifenóis, né, que é um super, né, que ele vem da resina, é como se fosse um melato, mas ele também mistura com as flores, né, mas também o próprio mel de aroeira, sem ser dessa origem, né, da resina, ele também tem um teor de polifenóis muito altos, e isso é feito como? É feito, essa predominância da aroeira é feito com melissopalinologia lá também, então lá, na prática, eles já trabalham esses lotes de acordo com a flor. Muito bacana o trabalho deles. Que maravilha. Olha, bom saber então que a gente já tem mais um laboratório com essa especificação aqui no Brasil. Nossa, que legal. Tereza, me diga uma coisa. Aí no Nordeste, eu vou falar Nordeste porque aí engloba tudo, né? Vocês, quais são os MEs predominantes de vocês aí? Eita, aí é uma pergunta complicada, né? Porque existem vários biomas aqui. Só no Piauí a gente tem 3 biomas, né? A gente tem Cerrado, Caatinga e Mata de Transição. Então, eu conheço mais aqui a minha região. Eu confesso que eu não conheço muito os MEs do litoral do Nordeste, ali na costa leste. Eu recebi até umas amostras do interior do Pernambuco, mas tudo de silvestre, aí eles definem silvestre por estação do ano, então floresta da seca, silvestre da seca, silvestre do inverno, né? Então acaba que vem muito silvestrão mesmo. Mas aqui no Piauí a gente trabalha com a predominância do marmeleiro, muito aqui também no Ceará, os colegas de Novo Oriente, essa região aqui Delicioso perto. mel do marmeleiro. Gente, que coisa Eu gostosa. sou suspeita, porque é o nosso carro-chefe, é o queridinho, é o que eu apelidei aqui como o mel de ouro do Piauí, porque o mel do Piauí, ele é bem caracterizado por essa safra abundante do marmeleiro. Mas aqui, por exemplo, a gente tem a oiticica, que é um mel que ele sai verde, meio esverdeado, assim, meio fluorescente, que é muito gostoso também. Aí Qual o nós nome dele? Qual o temos nome dele? Repete, por favor. oiticica, é uma Oiticica. planta que dá perto de rios, riachos, onde corre água, assim. Então, é o mel do oiticica. A gente tem também o mel de angico de bezerro, na região sul do estado, que é um mel excelente. Ele lembra muito o marmeleiro. Inclusive, ele acaba, para ser monofloral dele, você tem que ser bem atencioso, porque ele floresce perto do fim do marmeleiro, então acaba que tem um mix. Então, para Será você que é o fazer ele mesmo angico que monofloral, a gente tem aqui no Cerrado? É aquela flor branca da árvore grande? é amarelinha, se eu não me engano. É uma árvore bem grande, que ela é tipo peludinha branca. Sim, ela dá umas Essa mesmo, então. favinhas. É o nosso angico aqui, as favinhas, é. As favinhas. É, Aqui a gente tem o angico branco, o angico preto, o angicão da casca grossa, que ele é mais. A casca dele, da madeira, é mais grossa, e é uma madeira nobre aqui da região do centro-oeste, né? É uma madeira vermelha, também. de uma cor escura. Ó, que legal, gente. E é bom a Não, gente é porque saber é o isso. cerrado, né? É o cerrado. É igual o meu queridinho aqui, é o meu trabalho, que eu acho que foi minha iniciação mesmo profissional na parte de sommelier, antes de ser sommelier de fato, de estudar de fato. Foi que eu descobri uma florada que tem aí, acho que na região do Cerrado também, que é o mel da Faveira, que é um mel bem
complicado que os apicultores preferem não colher, que é o mel amargo. Amargo. Mas é um mel gostoso. Ele é um mel amargo, mas ele é muito gostoso. E tem cliente meu que só gosta dele. Como é que é a Ele tem notas faveira? bem diferentes. A faveira que você fala é a nossa Faveira de sucupira? bolota. A faveira de bolota, que ela dá umas flores redondas, assim, grande, peludinha também, vermelha, bem grande, assim, é uma árvore bem grande. Quando eu fui para o norte de Minas, eu perguntei lá, ninguém conhecia, mas eu acho que eu já vi no YouTube, em algum lugar de Minas Gerais, alguém, porque eu lembro que eu procurei na internet, a única registro que eu tinha feito, que eu tinha visto, tinha sido a questão da faveira, de um apicultor que tinha colhido mel e tinha achado muito diferente, e aí era esse mel da faveira de bolota. Faveira de bolota. Acabei de encontrar ela aqui, estou pesquisando aqui as imagens dela, mas aqui a gente não costuma encontrar ela, não. Ela é vermelha, uma bolota é vermelha? É, Não, aqui no é lindo, Cerrado parece Goiano uma não árvore de tem, não. Natal. Na Cerrado Pois Goiano eu aqui não eu não sei encontrei se ela, eu não. sei. Linda, eu achei ela linda aqui. Aqui, É que nem. Vai, pode falar. o mel amargo que a gente tem aqui no Cerrado Goiano, ou é da sucupira, você deve ter ela aí também, né? Não, que eu de nome que eu saiba, não. Sucupira é uma fava que se usa muito para fazer remédio para garganta, uma fava amarga, amarga, amarga demais. A árvore tem uma madeira muito dura, uma madeira maravilhosa, uma madeira para a vida toda, né? Uma árvore grande, difícil de cortar, inclusive, e toda retorcida. Ela é raro você achar uma sucupira reta, ela sempre tem o tronco retorcido e ela pode ter a flor ou roxinha ou uma flor mais pro lado do branco amarelado. E Ai, que lindo. a região que tem ela, o mel vai ser sempre amargo. Mas agora sim, eu fico pensando com meus botões aqui, né? Eu não sei se já fizeram estudos com relação a isso, mas se a sucupira ela é muito utilizada para o tratamento de infecções de garganta, inflamação de garganta, imagina o mel da sucupira. Exato, é. Lá aqui no interior, o pessoal consome muito esse mel no interior mesmo, lá nos rincões, como remédio, mas aí eu sempre me pergunto, será que ele é medicinal mesmo? Ou a pessoal associa a remédio porque é amargo, né? Que tem gente que associa porque ele lembra um pouco mesmo o gosto de xarope. Um Então, na outro, nota dele lembra um pouco. uma outra vegetação que nós temos aqui no Centro-Oeste, que a gente chama o fedegoso. Ele é um arbusto rasteiro que costuma acabar com o pasto de gado, né? Se o pecuarista não tomar cuidado, ele toma conta, principalmente de porta de fazenda, beirada de casa, fica aquele monte de arbusto com uma florzinha amarela e o mel é amargo demais também. Então são os dois melos Inclusive, amargos que nós temos aqui. me prometeram um apicultor, que é o Danilo Jardim, que ele é daí de Goiás, ele Meu me vizinho, prometeu uma. Pronto, pois é, do mesmo fedegoso aí do seu, talvez. Que ele disse que ele me prometeu uma amostra para eu experimentar, mas ele disse que nem colhe, não, ele deixa lá porque diz que é muito ruim. Mas eu é, gosto justamente. Eu provei um muito ruim também lá no norte de Minas, que é do coco indaiá. Nossa senhora, tem um vídeo, eu gravei dos alunos lá, que eu fui dar um curso sensorial, né, de sommelier de mel lá, o pessoal lá, junto com o Sebrae de Minas, e aí algum aluno, a pessoa da cooperativa mesmo, levou esse mel, e aí fizeram um vídeo gravando a reação de cada um comendo. Cara, é só careta, isso é muito ruim, muito ruim. eu Parece que tá imagino, tomando o pior remédio da infância, credo. sabe, aquele que você, aquele trauma, é uma coisa nostálgica pro lado ruim. Tereza, deixa eu só te fazer uma outra observação aí de tudo que você trouxe para a gente. O apicultor que está escutando a gente, aquele que está iniciando agora, tá? A gente sempre comenta isso aqui nas nossas lives, mas vindo de uma autoridade como você, como é que ele pode fazer a identificação da florada de acordo com as espécies que estão tendo na região dele? Como é que vocês fazem aí no Piauí? Você tem que ter um calendário de floradas bem estudado, né, e observar durante o manejo, o desenvolvimento dos favos, né, porque você vê até pela cor, você vai identificando o mel dentro do favo. E acho que como é que eu faço para produzir o mel de cada monofloral que eu trabalho na minha empresa? Eu levo as minhas colmeias, a gente faz migração, né, que a gente não alimenta muito, só tem um apiário fixo que a gente alimenta, a gente migra todo o resto das colmeias para uma região de cerrado, que é onde quando tem flor no período de seca.
E aí a gente estuda, né, esses locais. Aqui dentro do Piauí, a gente não leva para outros estados, a gente leva para o lugar onde a gente já sabe que vai ter aquele mel, vai ter aquela flor, né, ou aquele mix de flores que vai ter. Então, a gente identifica monofloral ou multifloral dependendo da predominância que a gente já estudou que vai ter naquela região. E como é que a gente sabe? Quando, por exemplo, a gente vai migrar para um lugar novo, a gente pesquisa o local, a gente estuda pela predominância dos biomas, você tem que ter uma noção. Apicultor não sabe só de abelha, né? Tem que saber de botânica, tem que saber de climatologia, para saber o terroir, o regime de chuva, como é que vem tudo aí. Então, já parte desse planejamento no campo, né? É isso que eu estou falando. Essa tecnologia de monofloral, ela vem da colmeia, você tem que ter um estudo da região e aí você vai experimentando. E essa troca, quando você vai conversando com os apicultores da região, o pessoal daqui no Piauí, infelizmente, ainda tem muita gente que tira mel do mato, né? São os meleiros, mas é uma coisa cultural, né? Eu não concordo, mas entendo a parte cultural que existe muito aqui ainda, mas eles próprios sabem identificar a florada do mel silvestrão da abelha selvagem. Então, é uma observação que ela vem mesmo do dia a dia da lida do apicultor, do homem do campo, que é uma coisa que, às vezes, a gente, como pessoas que trabalham com campo e a cidade, né, a gente entende que essa conexão é boa, mas a gente perdeu em geral, a gente não tem mais essa conexão do homem da cidade com essas coisas do campo. É uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de ser apicultora, né? Porque não adianta nada eu ser sommelier de mel, mas eu não piso no campo, eu não levo uma esporada de abelha. Eu brinco com os meus amigos que quando eu levo na apiária, assim, vocês só vão sair daqui, pelo menos para dizer que entrou na apiária, se levar pelo menos uma esporada, né? Pelo amor de Deus. Não, brincadeira, eu uso o EPI certinho. Você sabe brincar, mas Tereza, você tem que ter o pé no chão, né? e é bom a gente falar sobre isso, porque a gente aqui também na escola é muito criticado nesse ponto. Ah, você ser apicultor atrás da câmera, ser apicultor no ar-condicionado é uma coisa. Ninguém sabe o que, que a gente vive no dia a dia para a gente chegar até aqui e ter o conhecimento que a gente tem, né, Tereza? Quem me vê maquiada de blusinha rosa aqui, depois volta no período da colheita lá nos meus stories no Instagram, que você vai me ver descabelada, suada, reclamando, e Você lutando também com ladrão reclama, de Tereza? Você também gosta de reclamar na hora que está trabalhando? Não, na hora não, porque não estressa as abelhas. O bem-estar animal começa com o meu bem-estar animal. Eu boto até música clássica para minhas abelhas, sabia? Na colheita eu levo a caixinha. Isso, não sei se acalma as abelhas ou se acalma os apicultores, mas tem dado certo, assim, tem dado um manejo até melhor, sabia? Eu nunca levei Música som pro clássica. apiário, nunca, mas eu vou fazer esse teste, ver se me acalma. Minhas abelhas são É, calminhas, eu é que sou mais estressado um pouquinho. não, pois as minhas, menino, meu pai disse que as minhas são mais bravas que a dele. Eu falei, é para puxar o DNA da dona. Tem É que isso puxar o aí. temperamento. Eu tô brincando também. Mas as nossas são bravas. Aqui as abelhas puxam bastante a genética da africanizada. Assim, É, é bem acho que puxado. nessas regiões mais quentes, a africanizada, ela puxa bastante Adapta, mesmo, mas puxa bastante. puxa mesmo. É interessante, eu tive em Portugal, no ano passado, e tive a oportunidade de conhecer um apicultor. Ele é brasileiro, mas ele já é naturalizado português, e é um dos maiores apicultores lá de Portugal. Ele trabalha hoje exclusivamente com polinização, mas ele tem um trabalho fantástico com relação às espécies de méis nativos, né? Méis, e lá em Portugal, o que eu estava observando junto com ele é que as floradas são muito bem definidas. Aquela semana flora o alecrim, e não é o nosso alecrim do campo aqui, do própolis verde, não. É o alecrim que a gente tem na horta, que a gente usa como Tempero. tempero. Lá, eu acho que só tem na Itália e em Portugal campos de alecrim, que o alecrim é igual mato. É impressionante. Eu tive a oportunidade de conhecer. O mel de alecrim, né, é um mel claro, um mel até enjoativo, um doce enjoativo, sabe? Os meus da E Europa, em geral, eu acho bem enjoativos, assim, é uma exato, característica. exato. Então, assim, e lá ele me falou que é bem fácil de definir, né? Pela florada, porque as floradas são bem separadas, de semanas até, né? E isso é legal a gente saber que existe essa possibilidade, né? Mas aqui no Brasil, o apicultor tem que ter essa responsabilidade, se ele quiser, é claro, valorizar o que ele produz, porque venhamos e convenhamos, você vender um mel é uma coisa,
Agora, você apresentar aquele produto, você descrever a origem do produto, quais são as plantas, né, a florada que aquele produto tem de predominância, porque, quais são os tons de cores daquele produto, o sabor que aquele produto tem, isso agrega um valor enorme, né, Tereza? Exato, porque o cliente, na hora da prateleira ou na hora que ele vai procurar o produto para comprar, ele às vezes não tem a oportunidade de provar. Então, ele quer ter o máximo de informações naquele rótulo, ou naquela campanha publicitária, ou no post no Instagram, sobre o que, que ele pode esperar desse mel. Então, esse é um trabalho que a gente faz. Inclusive, na Binel, a gente tem um kit sommelier, é o kit de seleção de mel do Piauí, que tem 4 tipos diferentes, e aí eu mando um cardzinho, porque o meu rótulo ainda, eu não consegui ainda dar um jeito de colocar essas informações a cada florada. Eu trabalho com a embalagem um pouco mais simples para melhorar o nosso trabalho. Mas nesse kit, especificamente, eu boto um cardzinho explicando o que é que cada mel tem. Porque, inclusive, eu tenho nesse kit agora, o último mais recente, eu tenho um mel que tem gosto de rapadura. Como que eu vou vender um mel com gosto de rapadura para o meu cliente, para ele não achar que é falso? Eu tenho que explicar. Porque imagina, o cara nunca viu aquele mel, vai comprar na prateleira, ele vai botar e vai sentir gosto de rapadura, ele vai xingar logo no Twitter, no Instagram, que o mel é falso. E é assim, quando eu vendo mel como sommelier de mel, eu não vendo mel, eu vendo segurança que aquele mel tem origem, que ele é puro, inclusive, mesmo que ele tenha gosto de rapadura. Porque tem muita falsificação no mercado, né? O mel é um dos alimentos mais fraudados. Aqui no Piauí, mesmo sendo a terra do mel, a gente tem muito mel falsificado, ainda acham muito na beira de estrada, né? Então, é uma confiança que o meu cliente bota na minha mão, e acho que vem muito dessa coisa de saber que eu sou uma sommelier de mel, que eu estudo, que eu tenho análise sensorial, que eu trabalho a qualidade, a procedência, né? Todos os nossos lotes a gente faz, por exemplo, físico-químico e microbiológico na Embrapa. Aqui na Embrapa Meu Norte, eles têm um laboratório para avaliar as amostras de mel, um serviço pago que qualquer apicultor pode receber esse serviço, né? Ele é um serviço pago, então você que é apicultor, quiser seu mel sendo inspecionado, não inspecionado, claro que a inspeção são outros órgãos, mas ele ser testado e avaliado fisicoquimicamente na Embrapa, você pode ter, então é o que a gente faz. Eu confio no meu trabalho sensorial, mas eu sozinha também não garanto qualidade, não. Tem todo um ecossistema de fornecedor, né? Nossa produção, a Embrapa que faz os testes, os meus professores da vida, que eu nunca fui para a educação formal, mas que me ajudam na qualidade, e meu trabalho de sommelier, né? Também que vai. Tudo isso é que faz o produto sair do jeito que sai. Nossa, isso aí faz uma diferença muito grande, viu, Tereza? Tenho certeza Sim. absoluta. Tereza, e como é que você está vendo hoje a procura por outras pessoas, outros profissionais, né? Você já me falou que você quer se especializar no mel do Piauí, né? E o Piauí hoje a gente sabe que o pessoal até costuma brincar que é a última fronteira do mel no Brasil, porque é um dos maiores produtores de mel hoje no Brasil, realmente é o estado do Piauí. E como Sim. é que você observa essa busca de novos profissionais que estão entrando aí, buscando se capacitar como sommelier de mel? Eu tenho planos de ampliar, né, esse grupo, criar mesmo um grupo de estudos que a gente possa trocar ideias, trocar amostras, trocar informações, fazer eventos e trabalhos juntos. Eu estou com planos de, nesse primeiro semestre, fazer pelo menos uma turma presencial aqui no Piauí, né, na Terra do Mel, para que o pessoal venha e a gente consiga fazer esse treinamento, pelo menos o introdutório, né? O avançado, eu acho que a gente não tem condição ainda no Brasil de fazer o avançado se o introdutório ainda não foi nem executado direito, né? Então, nós temos isso no mercado, né? E você já está Então, dando eu acho curso? que. Você já está dando curso de Opa. formação, de pré-formação? Como é que está hoje esse start aí desse projeto? Fala pra gente. Minha primeira turma, inclusive, se eles assistirem esse vídeo, eu queria mandar um abraço para toda a minha turma lá de Montes Claros, em Minas Gerais, que foi minha primeira turma de introdução à análise sensorial, com um convite do Sebrae de Minas. Então, foi muito bacana, porque foram 16 alunos, e tinha apicultores, mas também tinha muito pessoal de pesquisa, né? Lá em Montes Claros tem muita indústria de biotecnologia, e com esse forte do norte de Minas no mel também, assim como o Piauí é forte, o norte de Minas também é muito forte. Lá eles têm muitos profissionais que se dedicam a esse trabalho
valorização e agregação de valor mesmo do mel. Então, eu tive essa turma lá que, nossa, a troca foi muito bacana. Eles viram que comer, que ser sommelier de mel não é fácil, porque tem gente que acha que é só botar o dedinho assim, riche e fazer a taça. Tô até com minha taça de estudo aqui, ó, é só fazer assim, comer mel e é isso. Não. Depois de um tempo, você comeu tanto mel que você já não quer mais ver mel assim, sabe? Então, é um trabalho difícil, mas que eles foram muito bem, e é isso, eu estou dando curso já, e a ideia é fazer esse presencial de novo e montar realmente um exército aí de especialistas em mel para a gente estudar, e depois a gente estudar para chegar nesse avançado. Mas até esses 40 anos, para chegar nesse nível de 40 anos da Itália, tem muito trabalho para se fazer, muito mesmo. Eu já vou anunciando aqui para a audiência que quem quiser mais contato, vou deixar seu acesso no Instagram aqui, tá, Tereza? Porque eu acho Por válido, o seu favor. trabalho é um trabalho magnífico, é um trabalho que tudo que a gente aqui na escola tem essa perspectiva. Toda atividade que é realizada para poder valorizar a apicultura, melhorar a apicultura, capacitar mais pessoas para fazer com que a apicultura ela ganhe uma posição de destaque no agronegócio brasileiro, é válido, é essencial e a gente tem que apoiar. Com certeza. E eu acho que esse é meu sonho, assim, tem muita gente que acha que eu estudei o mel só para trabalhar na Bimel, né? Como eu falo para todo mundo, eu não tenho interesse em exportar. O meu interesse é justamente trabalhar com essa agregação de valor direto nessa pequena produção que eu acompanho cada lote. E também eu fui estudar para poder trazer mais gente comigo, sabe? Eu acho que tem tanto mercado para a gente dominar, sabe? Para a gente brilhar no exterior sozinho, sem ter mel de ninguém junto no blend, sabe? A gente tem que ser mel nosso. E eu acho que ele parte de primeiro as pessoas saberem que mel não é tudo igual. Eu acho que quando você traz essa coisa para essa linguagem de sommelier, como tem o do vinho, é essa a proposta. A gente tem um trabalho igual que teve no vinho, que teve no café, na cachaça, na cerveja artesanal. Por que não no mel? Né? Inclusive, eu tenho uma teoria, a minha tese aqui, ser sommelier de mel é mais difícil que sommelier de vinho. Ó. Porque olha o tanto de coisa que a gente tem que saber. Olha, e aqui no Brasil Ainda ainda tem a sem ferrão. E ainda é tem a isso que sem eu ia ferrão. tocar agora, Tereza. É isso que eu ia tocar agora. Olha, eu tô foco é ápice, viu? Senão eu fico doida. Olha, de verdade. E assim, eu tive semana passada com o Gabriel lá do Abelhando Mundo Afora, e o Gabriel é um cara estudioso, bacana, assim, eu fico imaginando o tanto que faz falta pessoas que estejam focadas nessa área de valorização do produto das abelhas sem ferrão. Porque é um produto escasso. Se o mel já é um produto nobre, imagina o mel da Sem Ferrão, que é extremamente escasso, sabores incríveis. Você está no Nordeste, você sabe do que eu estou falando, Tereza. Tem Uhum. méis aí que, olha, eu sou um apicultor, Tereza, vou confessar para você, a audiência aqui da escola já sabe, mas eu sou um apicultor que eu não gosto de comer mel. Eu como mel porque está fazendo parte do trabalho, toda hora você está com mel na boca e você está passando para dentro. Mas eu não gosto assim, de nada doce demais. Mas eu tenho que confessar que tem mel de abelha sem ferrão que eu como de colherada, de tão gostoso que é, de tão É diferente igual que é o quando paladar. eu falo que gente que diz que não gosta de mel, eu provoco, porque às vezes você não gosta, não é que você não gosta de mel, é que você não comeu o mel certo. Já tem gente que não gosta desse mel de sem ferrão. Agora mesmo, a filha da Fábia, da Embrapa, ela foi na minha loja também, nesse sábado, que eu fiz uma degustação de mel, e aí a filha dela confessou que não gosta de mel de abelha sem ferrão. E tem gente que ouve isso e se ofende, né? Mas é isso, é questão de gosto. Igual como eu te falei, o mel amargo aqui da Faveira, que tem muito apicultor que nem colhe, enquanto eu já vejo como um filão de mercado, porque tem gente que não gosta de mel doce, vai mais para esse Exatamente. amargo. Então, tudo tem mercado, tudo a gente consegue trabalhar, agregar valor, depende muito de como você conta a história desse mel. Né? Acho que é isso que é o mais bacana de trabalhar vendendo mel, é isso, você contar a história lá do comecinho. E quando eu vejo alguém mudar de ideia sobre mel, eu adoro, assim, a minha realização é ver alguém vindo para esse lado. E vou te falar uma coisa, tá? Honestamente, não é querer puxar sardinha para os nordestinos, não. Mas o mel do marmeleiro não é enjoativo para mim. É o mel da ápice, o mel que eu acho mais saboroso, que mais me
assim, me deixa alegre no paladar é o mel do marmeleiro. Eu não encontrei nenhum outro que me deixasse mais feliz. Mas, assim, esse é um tipo de coisa que é muito pessoal, né? O que a gente gosta, o que a gente não gosta. E vale a pena a gente ter conhecimento, né, Tereza? Porque quando você sabe se expressar, quando você sabe explicar o que você está sentindo no seu paladar, no seu aroma, você valoriza demais não só o produto, mas também sua profissão. E eu acho que isso é a beleza do sommelier. Ah, com certeza. É uma profissão muito bonita e muito doce, né, comer mel, mas eu te Literalmente. confessar também que eu também não como muito não, eu gosto de comer mel puro, é muito difícil, só quando eu estou trabalhando. Mas eu uso muito mel em receitas, adoro, adoro mesmo, principalmente em pratos salgados, porque eu acho que essa é a grande pesquisa que eu gosto de fazer, é como aplicar o mel em também coisas diferentes, não só naquela salada de fruta, no suco, no chá. Não, ele vai. Aqui a gente tem maionese de mel num restaurante lá na praia, que é com o nosso mel. Agora, ontem a gente lançou aqui em Teresina, junto com o pessoal aqui do hamburgueria, o Javali, um sanduíche que vai mel, e eles falam com orgulho que é mel do Piauí. Então, olha que bacana. Cara, é um sanduíche com inspiração argentina, mas o mel é piauiense. Então, olha que bacana. Você bota um mel num prato salgado e tá uma delícia, assim, é muito bom. Então, é isso que eu gosto de trabalhar. Essa parte do sensorial, de mel, e eu acho que é uma missão de toda pessoa que trabalha na apicultura, é que o mel é um produto que todo mundo acha que sabe. Ah, eu conheço mel, minha mãe me dava mel quando era criança, então eu sei o que é mel. Aí você vai conversar, o cara não sabe, ele acha que sabe, né? Então é uma coisa que todo apicultor ele tem que ensinar para as pessoas o que é um mel de qualidade, o que é aquele mel. Então, quanto mais você estuda, mais propriedade você tem para falar, mais o cliente sai aprendendo e ele vai aprender até a valorizar e a pagar o preço e o serviço que a gente faz, né? Que é um serviço para a natureza, para os clientes, para todo mundo, né? Que é trabalhar a natureza, trabalhar o mel, trabalhar essa parte gastronômica, né? Que envolve tanta coisa aí bacana para a gente trabalhar. Tereza, eu tô adorando esse papo, mas o nosso horário está chegando ao fim. Eu acho que a nossa audiência também vai amar o que a gente está trazendo aqui, tá? Ai, que E bom. queria até pedir para você que está nos acompanhando no YouTube, não esquecer de jeito nenhum de deixar seu joinha, seu like lá, tá? Comenta o que você está achando dessa questão dos sabores do mel, tá? Se você já conhecia a Tereza, quer deixar algum recado para a Tereza? Manda aqui nos comentários do YouTube. Se você está nos ouvindo no Spotify, não esquece de deixar lá as nossas estrelinhas, tá bom? E eu queria, Tereza, falar para você que eu espero muito em breve estar com você pessoalmente, porque um papo desse a gente tem que aproveitar o máximo possível disso, tá bom? Tá, por favor, quando tiver o curso presencial, você está mais que convidado para comer os mel do Piauí, né? Você já sabe que é bom, eu sou suspeita, mas você já sabe, então a nossa ideia é trabalhar esse curso sensorial usando os nossos mel e em breve viajar esse Brasilzão todo aí para fazer esses cursos. Vai ser Eu bem já bacana. tô com alguns professores aqui da Escola de Apicultura pré-inscritos na sua próxima turma, tá bom? Já vamos deixar isso aí alinhado direitinho, porque eu faço questão da gente estar junto com quem está trabalhando pela apicultura no Brasil. Vem muita novidade boa esse ano aí. Eu estou arregaçando as mangas, né? A empresa já está andando sozinha para poder justamente eu me focar a trabalhar mais com mais gente ainda essa parte de sommelier de mel. Então, contem comigo. Estou aqui para ajudar, trocar ideias. Adoro, como você viu aqui, eu sou empolgada para trabalhar. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai. Meu pai conversando de abelha desse jeito também. Eu sei que é o mais empolgado, né? Então, eu quero convidar também o pessoal a me seguir, @sommelier de mel no Instagram, né, para que a gente consiga também manter essa conversa por lá. Mas deixando aqui também, eu vou dar uma olhada nos comentários no YouTube e vou respondendo também. Se alguém deixar alguma dúvida, eu já faço esse serviço aí também, de adiantar essa resposta aí. Pessoal, eu estive aqui agora com a Tereza Raquel da Bimel, lá do Piauí, a primeira sommelier de mel do Brasil, e queria saber de vocês, valeu? Eu espero vocês no nosso próximo Pó de Mel. Fiquem com Deus e até breve, gente. Um abraço. Tchau.